Na luxuosa sala, o general Clanf Alrente recordava pensativo a sua primeira impressão de Chirone. Ele lembrava o momento em que o adolescente loiro olhou diretamente para Rian, seus olhos azuis brilhando com absoluta sinceridade. Naquela altura, Chirone sorriu gentilmente e disse: "Mesmo que tenha de dar a minha vida, nunca me arrependerei de ter me tornado seu amigo." Clanf massageou as têmporas, a sua voz rouca ressoando. "Essa foi a minha primeira impressão do rapaz. Que criança eloquente! Pensei que ele fosse um menino inteligente, que sabia como mover o coração dos adultos." Ele parou, os olhos âmbar semicerrados enquanto outra memória lhe vinha à mente. Mas quando a oferta de adoção foi feita... Na sua recordação, Chirone apareceu, sentado ereto na suntuosa poltrona, o seu rosto delicado revelando surpresa e indignação. Ele declarou audaciosamente: "Dizer-me para renegar as minhas raízes agora é o mesmo que dizer-me para murchar e morrer." Voltando à realidade, Clanf subitamente inclinou a cabeça para trás, soltando uma gargalhada tão alta que teve de cobrir o rosto com a mão. O riso ecoou pela sala. "Não é absurdo? Hã? Alguém a recusar a oportunidade de se tornar um nobre?" De frente para o general, o diretor Alpias Milt manteve a sua compostura. Ele ficou em silêncio por um momento, acariciando a sua barba prateada, enquanto seus olhos brilhavam com profunda reflexão. Por fim, ele falou então pensativo: "Aquele rapaz compreende a lei de causa e efeito da natureza." Clonf Oldent tomou um gole de chá e pousou a xícara, falando com voz grave e acolhedora. "Exatamente! Como pode haver efeito sem causa? No entanto, muitos se perdem mesmo conhecendo essa lógica. Novas oportunidades podem surgir a qualquer momento, mas no instante em que você nega sua própria causa, ou seja, rejeita o alicerce que o construiu, você perde tudo. Portanto, nunca comprometa o que você considera certo." "Isso o faz lembrar da sua juventude?" Alpéias permaneceu em silêncio, a mão acariciando a barba grisalha pensativamente, o olhar distante. Momentos depois, ele respondeu, a voz tingida de melancolia: "Não comprometer. Isso significa que enquanto você pode ser tolerante com todos através da retidão, também pode proferir julgamentos cruéis. Acho isso muito perigoso." Clonf acenou levemente com a cabeça, o rosto pensativo. Ele se levantou, observando o velho amigo parado silenciosamente ao lado da grande janela. "Você ainda não consegue se perdoar? Você já fez o suficiente, cultivou incontáveis talentos. Não é hora de se perdoar, meu amigo?" Alpeia soltou uma risada seca, o sorriso não alcançando os olhos. Ho, perdoar a si mesmo? Isso é uma arrogância, meu velho amigo. A razão pela qual educo as crianças é para que nenhuma delas cresça e se torne alguém como eu." Ele se virou, lançando um olhar pesado para a magnífica paisagem da cidade lá fora. "Se esse garoto for como eu, como você diz, quem pode garantir que ele não seguirá o caminho terrível que um dia eu trilhei?" O silêncio envolveu a sala. Clonf olhou para seu amigo com um olhar complexo, de compaixão e admiração. "Você foi um gênio, Alpéias, um gênio raro e difícil de encontrar. A linhagem da luz de Myri só se desviou uma única vez, e por pouco não pôs fim a tudo." Alpéias estremeceu levemente, a mão levantada para cobrir o rosto marcado pela profunda angústia. Clonf continuou com voz firme: "No entanto, no fim, você retornou ao caminho certo." Quem diria que você se tornaria um velho diretor enrugado neste vilarejo, afinal? Alpias Milt, sentado em frente, franziu a testa e imediatamente retrucou com um tom algo áspero. "O quê? Você devia se olhar antes de falar. O céu e a terra foram muito bondosos por deixar um tolo incompetente como você se tornar um espadachim de terceiro grau. Estou preocupado com o futuro deste reino." Em resposta ao ataque do velho amigo, Clonf apenas soltou uma de suas gargalhadas características, que ecoou por todo o aposento. A atmosfera alegre de repente se acalmou, quando Clonf se levantou lentamente com um olhar mais sério. Ao mesmo tempo, Alpias também se pôs de pé, de costas para a grande janela por onde a luz ofuscante do sol entrava, formando um halo ao redor de sua silhueta. "Não há resultado sem uma causa", Alpias ponderou. Clonf pegou o bule de chá, um sorriso confiante reaparecendo em seus lábios enquanto enchia sua xícara. "É o destino, não é? Por acaso você também conhece aquele garoto? A criança que você afastou para além dos muros há 4 anos, agora retornou desta forma." Alpias deu um leve sorriso sarcástico, a voz tingida de ceticismo. Não acredito no destino", disse ele, mas então sua voz diminuiu. "No entanto,
Por um instante, a mente de Alpias divagou para uma memória distante. A imagem de um talento antes enterrado pelas barreiras de status surgiu vividamente. O pequeno e solitário Chirone em frente ao muro frio de tijolos. Aquele garoto, após 4 longos anos, reapareceu diante de seus olhos mais uma vez. Isso é realmente o destino? A pergunta ecoou na mente de Alpias. Saindo de seus devaneios, a expressão de Alpias tornou-se estranhamente firme e ele declarou em voz alta: "Aceitarei Chirone na academia." 3 meses depois, a primavera havia chegado. Sob o céu azul límpido e as cordilheiras ondulantes, uma carruagem avançava lentamente pela estrada arborizada rumo ao aconchegante lar da família Aryan. Dentro de casa, passos apressados ecoavam na escada de madeira. Chirone, em traje arrumado para uma longa viagem, chamou animado: "Pai, mãe, estou de partida!" O rapaz de 17 anos sorria radiante. Seus olhos azuis safira brilhavam de alegria e expectativa pela jornada. Olina não conseguiu esconder a relutância. Abraçou o filho apertado, a voz embargada. "O que farei com este filho lindo? Vou sentir tanto a sua falta." Chirone retribuiu o abraço da mãe, tranquilizando-a suavemente. "Vou escrever cartas com frequência." Olina ainda não conseguia soltar. Alisou o cabelo curto recém-cortado, perguntando: "Mas meu cabelo está bem? É a primeira vez que uso assim. Está um pouco estranho." A senhora Reina disse que cabelo curto é moda entre a nobreza. De pé atrás, Vincent observava a mãe e filho com olhos carinhosos, e então disse: Não estás a esquecer-te de algo?" Dito isso, ele fez um bico travesso, pretendendo beijar o filho em despedida. Chirone estremeceu, o rosto corado de vergonha, afastando a mão apressadamente. "Pai, tenho 17 anos, nada de beijos, não!" Vincent riu, ainda sem desistir da intenção. "Se tu não o fizeres, eu farei." "Ah!" divertido ecoou por todo o quarto. No entanto, em vez de um beijo nos lábios, Vincent apenas depositou suavemente um beijo caloroso na testa do filho. O constrangimento no rosto de Chirone desapareceu, dando lugar à surpresa e emoção. Logo depois, Vincent puxou o filho para um abraço apertado, a voz dele profunda, cheia de orgulho. "Chirone, tenho orgulho de ti." Nos braços firmes do pai, Chirone sorriu levemente, aceitando serenamente o amor da família antes de iniciar um novo capítulo da sua vida. Sobre o céu azul límpido, Chirone olhou para o pai com um pouco de preocupação. "Mas isso está bem? O chefe da família disse que nos daria uma casa na cidade." Vincent estufou o peito, exibindo a postura orgulhosa de um caçador experiente. "Pois bem, você esqueceu que sou um caçador? As raízes de um caçador são as montanhas e as planícies. Além disso, a família Ogent continua a nos prover com despesas de subsistência. Não importa quantas vezes eu recuse, eles permanecem inflexíveis." "Assim é", Chirone respondeu, um pouco constrangido pela determinação do pai. Enquanto toda a família caminhava junta pela familiar estrada da vila, Chirone refletia em silêncio. Ele sabia que, embora sua admissão na Academia de Magia fosse uma grande alegria digna de celebração por toda a cidade, seu pai mantinha o assunto em segredo. Ele entendeu que a verdadeira razão pela qual ele recusava a vida confortável na cidade não era devido ao orgulho de um caçador, mas para que ele pudesse estudar com tranquilidade, sem se preocupar com nada. Uma luxuosa carruagem aguardava no final da estrada. O vice-mordomo Temuran, em trajes impecáveis, curvou-se elegantemente convidando: "Por favor, suba na carruagem, eu o acompanharei até a academia." Chirone subiu na carruagem e imediatamente colocou a cabeça para fora da janela, o rosto radiante com um sorriso, acenando para os pais que estavam parados à distância. "Cuidem-se, pai e mãe!" E então, a carruagem começou a rolar, levando o jovem por uma estrada de terra sinuosa, atravessando colinas verdejantes e ondulantes. O primeiro dia na Academia de Magia havia oficialmente começado. O ambiente dentro da luxuosa carruagem tornou-se estranhamente constrangedor. "Jovem mestre", a voz rouca e grave de Temoran soou, quebrando o silêncio constrangedor. Ele estendeu a mão e abriu a porta da carruagem com decisão. "Chegamos à Academia de Magia Alfias", Temoran anunciou. Diante dos olhos de Chirone estava um portal magnífico e imponente, símbolo da escola mais prestigiada do continente. Em frente ao portão, a rua fervilhava com esplêndidas carruagens e famílias nobres que acompanhavam seus filhos para a matrícula. Em meio àquela cena luxuosa, Temuran calmamente instruiu: "As propinas, juntamente com outras despesas materiais, serão pagas por mim. Você só precisa estudar muito." "Obrigado, vice-mordomo", Chirone respondeu, com a voz sincera. "É o meu trabalho", Temuran respondeu conciso, sem qualquer expressão. Chirone olhou diretamente para o vice-mordomo, os olhos refletindo profunda gratidão. Ele disse sinceramente: "Acabei de perceber que não lhe agradeci adequadamente. Graças ao seu apoio, pude me matricular nesta academia. Nunca esquecerei este favor."
Em resposta à gratidão do jovem, Temuran lançou um balde de água fria. Por mais alto que um plebeu voe, ele ainda é apenas um plebeu e nunca poderá superar um nobre. O sorriso nos lábios de Chirone enrijeceu, substituído por um olhar de espanto. Vendo sua expressão, Temuran continuou com um tom inalterado. No entanto, nem todos podem aproveitar uma oportunidade como esta. Quando você entrar na academia, haverá inúmeros nobres que não gostarão de você. Mesmo assim, suporte isso. O velho mordomo esboçou um leve sorriso enigmático, seus olhos perspicazes fitando Chirone. Se você conseguir suportar até o fim, tudo acabará. Chirone seguiu Temuran, com um coração cheio de esperança e determinação. Obrigado, senhor. Eu com certeza me tornarei um mago. Temuran respondeu calmamente, sua figura digna em seu traje impecável. Muito bem. Se você está pronto, siga-me. Agora você deve se inscrever na academia. A Academia de Magia Alfeias, conhecida como o Berço dos Gênios, apareceu diante de Chirone. Ele não pôde deixar de sentir-se animado ao pensar no caminho que tinha pela frente. O que aprenderei aqui e quem encontrarei? Ao entrarem no campus, uma fila de pessoas em uniformes solenes postou-se dos dois lados do caminho, entoando em uníssono: faremos o nosso melhor para servi-lo. Sentido. O som ecoou por todo o espaço, dando-lhes as boas-vindas à magnífica e esplêndida escola. Edifícios antigos e enormes arcos erguiam-se sob o sol, criando uma paisagem esmagadora. Dentro do grandioso salão, a luz dourada cintilando no piso de mármore, Temuran parou. Eu partirei agora. Se precisar de algo, entre em contato comigo. Sim, senhor. Muito obrigado. Chirone respondeu educadamente. Quando as costas do vice-mordomo desapareceram, Chirone sentiu-se um pouco perdido no vasto espaço. Quem virá me buscar? Ele se perguntou. Então decidiu. Enquanto espero, vou dar uma olhada por aqui. Vamos ver, a Academia de Magia Alfeias opera com um sistema chamado Sistema de 10 Classes. Ele murmurou, seus olhos percorrendo as divisões separadas em classes avançadas, intermediárias e iniciais. Há um total de 420 alunos. Desses, 30 pertencem à classe avançada. A cada ano, o número de alunos graduados é apenas 10 pessoas? Chirone ficou atônito, sentindo-se tonto com a taxa de graduação incrivelmente rigorosa. No momento em que ainda estava imerso em seu espanto, uma voz inesperada soou por trás. Você deve ser Chirone. Chirone sobressaltou-se e virou-se bruscamente. Ah! No grande salão da academia, Chirone fez uma reverência respeitosa. Olá, diretor! O diretor de cabelos prateados sorriu gentilmente. Sua risada profunda ressoou. Ho, 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 creio que já nos encontramos. Você se lembra de mim? Sim, senhor. Agradeço-lhe pelo que fez da última vez, Chirone respondeu, a voz cheia de gratidão. Alprias deu um leve tapinha no ombro do jovem, com um brilho de gentileza nos olhos. Muito bem, discutiremos isso depois. Por agora, vamos dar um passeio, pois você ainda tem o exame de admissão. Chirone olhou para cima com uma expressão ligeiramente confusa. Exame de admissão? Não sabia nada sobre isso? Não se preocupe, Alprias acalmou. É apenas um teste para o seu nivelamento. Diga-me, você consegue entrar na região espiritual? Sim, eu consigo, Chirone afirmou. Uma surpresa passou pelo rosto de Alprias, então ele acenou com admiração. Oh, impressionante! No fundo, o diretor não pôde deixar de lamentar. Abrir a região espiritual por conta própria. Que joia preciosa bem na minha frente que eu não percebi. Teria sido tão bom se eu pudesse tê-lo treinado desde jovem. Embora seja um pouco tarde, devo começar a ensiná-lo desde o básico. Além disso, a área de teste é principalmente para crianças de cerca de 10 anos. Ir para lá cedo só o machucaria. Após um momento de reflexão, Alprias sugeriu. Que tal façamos um pequeno tour pela academia? Ambos caminharam juntos pelo espaçoso e suntuoso corredor da academia. A brilhante luz do sol dourada filtrava-se pelas janelas de vidro, criando uma cena gloriosa. Diretor, Chirone chamou. Alprias explicou solenemente. Estas são as salas de aula onde os alunos estudam. As turmas do 10º ao 8º ano são as turmas de nível básico. A cena diante de Chirone era avassaladora. Um magnífico salão multinível, onde jovens aprendizes se reuniam, alguns até flutuando no ar, rodeados por esferas de luz cintilantes. Todo o espaço transbordava vitalidade e magia. Uau! Chirone só conseguiu exclamar com espanto, seus olhos azul claros arregalados refletindo a grandiosidade da academia de magia.
Os estudantes em seus uniformes exibiam livremente seus talentos. Uma garota pairava no ar, com os cabelos esvoaçantes como se estivesse caindo num sonho. Perto dali, outro menino estava sentado precariamente sobre uma mesa, soprando bolhas cintilantes, enquanto outras crianças se deleitavam com um jogo de tabuleiro, usando dados que se moviam sozinhos. Chirone exclamou com espanto, seus olhos azuis arregalados diante da cena incomum. Todos estão usando magia! Ao lado, o diretor Alpia sorrir gentilmente, sua barba prateada tremendo. Sim, mas o lugar para onde estamos indo agora é um pouco diferente. Ele guiou Chirone em direção à área da turma intermediária. Enquanto caminhavam pelo vasto corredor, Chirone virou a cabeça, com o olhar cheio de curiosidade e um pouco de confusão. Ele pensou, talvez seja porque eles têm a minha idade, mas a sensação é um pouco diferente. Sobre o que eles estão falando com tanto entusiasmo? Naquele instante, ele passou por dois estudantes que discutiam fervorosamente. Um deles disse com convicção: usar energia de convecção para levar a atmosfera abaixo do ponto de congelamento não seria mais eficiente condensar o refrigerante? O outro imediatamente retrucou: mas a desvantagem é que você não conseguirá acelerar a reação reversível. Que tal isso? Em vez de inverter a direção da energia, se girarmos o eixo, então? Aqueles termos complexos atingiram a mente de Chirone, deixando-o completamente paralisado. Seus olhos se arregalaram em espanto, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Ele estava tão chocado que só conseguiu murmurar "O quê?" Eles estão falando a mesma língua, por que não consigo entendê-los? O pensamento confuso passou pela mente do menino. Uma grande explosão ressoou de repente e chamas amarelas irromperam bem na frente de Chirone. Em meio ao caos, ele ficou paralisado, com os olhos azuis arregalados e surpreso. À medida que a fumaça se dissipava, uma estudante de cabelos ruivos com o rosto sujo de fuligem tossia incessantemente no grande salão. Ao ver o reitor Alpias e Chirone, a garota se assustou, curvando-se desajeitadamente. "Ah, olá, reitor!" Alpias apenas observou calmamente, comentando: "De fato, vejo que há um pequeno problema." A garota apressou-se em explicar: "Sim, estou realizando um experimento de amplificação de som, mas deve ter havido um erro no circuito de saída." Enquanto eles conversavam, Chirone olhou em volta, perplexo. Os outros estudantes pareciam não se importar muito com a explosão, continuavam andando e conversando calmamente. Eles não se importam? Ele ouviu vagamente as instruções do reitor. Deve haver um desequilíbrio entre a entrada e a saída. Verifique se a força elétrica está em equilíbrio. Essas palavras pareciam dar energia à estudante. Com um sorriso radiante, ela levantou o polegar e disse com convicção: "Obrigada, reitor. Vou tentar de novo agora mesmo." Alpias sorriu levemente com entusiasmo e seguiu em frente com Chirone. Chirone o seguiu em silêncio, uma sensação estranha e avassaladora o envolvendo. Tudo parecia tão estranho, uma explosão mágica sendo tratada como algo comum. Parecia que ele estava em um mundo completamente diferente. As pessoas passavam, as conversas continuavam, mas Chirone sentia-se completamente perdido no magnífico espaço da academia. De repente, uma garota extremamente bonita, com longos cabelos vermelhos esvoaçantes, passou acidentalmente por Chirone e pelo reitor.